Entenda isso aqui. Segundo a Bíblia, e é o que de fato irá acontecer, o sistema está trabalhando todos os dias para tirar dos cristãos tudo o que ele pode, que são as finanças da igreja. Isso acontecerá quando ele tornar obrigatório a marca da besta na sua mão ou na testa. Então, obviamente, o sistema sabe, o diabo sabe, talvez os homens que são usados, que são veículo do diabo, não sabem, mas o diabo sabe o propósito. Sabe que nós cristãos que cremos em Deus, não vamos aceitar. Então, ali, ele vai tirar um poder da igreja, mas isso só irá acontecer no final de todas as coisas, nos últimos 3 anos e meio. Então, se Satanás tem tanto interesse em atacar essa área, esse interesse é medido pelo estrago que a gente faz do inferno, que Satanás sabe que a gente faz, estando munido com suas finanças. Então você vê que todo o trabalho do anticristo se define em 2 grandes áreas de ataque. E por aqui se nota, se percebe, que são as 2 frentes de trabalho que a igreja tem, são 2 forças que a igreja tem, que causam estrago lá. Por isso eles tentam, a qualquer custo, atacar. Uma é as finanças, que vai acontecer quando for obrigatório ter a marca. Então, se alguém não tem a marca, obviamente, não tem como ter recursos. Então, a gente sabe que isso vai acontecer. Mas o Senhor Jesus, ele nos orientou que nós não devemos colocar o nosso tesouro nesse mundo onde o ladrão rouba. E quando fala ladrão, o principal dele é Satanás. João 10:10, o ladrão só vem para matar, roubar e destruir. Então ele vai conseguir roubar as finanças da igreja. Mas lembrando mais uma vez, neste mesmo período a igreja já não está mais inserida dentro do sistema. O que vai estar inserida no meio do sistema são as testemunhas. Isso porque as testemunhas sabem que o fato delas estar lá, enfrentando, vai resultar em salvação, porque é através das testemunhas que vai dar oportunidade para abrir os olhos de parte da igreja que ainda não estão no deserto, que eu acredito que corresponde àquelas 5 virgens que Jesus contou na parábola. Era 10 virgens, 10 abriram os olhos a tempo, e 5, mesmo sendo igreja, mas não abriram os olhos a tempo. Então, parte desse povo ainda serão salvos através do testemunho do ministério das testemunhas, que está lá diante da besta, enfrentando. E, obviamente, a testemunha vai estar lá usando o poder que ela tem de fechar o céu, como está escrito em Apocalipse 11, que eu darei poder às minhas testemunhas, essas têm poder para fechar o céu quantas vezes quiser, transformar os rios em sangue, quantas vezes quiserem. Todos que atentarem contra as testemunhas devem morrer. As testemunhas sabem disto. Então nisto irá resultar em salvação. Abram a janela mais uma vez para voltar para João 10. Ali pelo verso 14, o Senhor Jesus falou assim: eu recebi esse mandamento do meu Pai. Que mandamento? Que eu devo morrer, porque Jesus deveria carregar sobre os seus ombros todo o pecado da humanidade, a maldição da humanidade, para que pudesse tornar justo aqueles que se arrependessem, se tornar filho de Deus, tornar sem pecado e ser salvo. Mas Jesus disse: mas eu vou dar a minha vida porque eu quero dar. Mas eu vou dar a minha vida e depois eu vou tomar a minha vida, porque o Pai que me deu esse mandamento me assegurou que Ele é maior. E o que Ele me deu ninguém pode tomar. E Ele me afirmou que Ele vai retomar de volta a minha vida. Por isso, vocês saibam disso, não é que o mal é maior. Não, Jesus sempre está acima. Eu vou dar porque eu quero. E vou voltar a tomar. Isso aconteceu. Estamos nessa mesma posição em Cristo. Como Ele é, nós seremos, segundo a primeira carta de João, capítulo 4, parte 17, verso 17, parte B. As testemunhas que logo depois Jesus subir para o céu, Jesus disse: vocês vão para Jerusalém e fiquem em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder.
E com esse poder seja minha testemunha em Jerusalém, Judá, Samaria até os confins da terra. Então, você vê que esse poder que as testemunhas terão no final, obviamente lá estará numa intensidade muito grande, porque é necessário, porque todo o poder do inimigo está unificado num propósito de destruir as testemunhas e a igreja de Cristo. Igreja que ali em Apocalipse 12 fala que o dragão se pôs em pé diante do filho da igreja para destruir a igreja e enviou água. A água é povos atrás da igreja, mas a terra abriu a sua boca e engoliu as águas, no caso engoliu povos, se assemelhando ao que aconteceu quando o faraó também mandou os seus soldados, seu exército atrás da igreja. Então você vê, depois que ele vê que não consegue pegar a igreja que está no deserto, no Salmo 91, descrito ali em Oséias 2, verso 14, Isaías 41, Isaías 43 também, ele se volta para as testemunhas. Mas as testemunhas vão usar todo o poder que elas têm. O poder financeiro foi tirado. A igreja que está no deserto não vai necessitar, não vai sentir falta nenhuma, porque Deus sustentará ela no deserto. Mas as testemunhas que estão inseridas na sociedade, obviamente, vão sofrer algumas privações sem dúvida nenhuma. Tanto é que elas estão de roupa de saco, ou seja, roupa grosseira, roupa fabricada por elas mesmas, para não expor a sua nudez. Então, Satanás atacou a parte financeira, mas as testemunhas vai fazer prodígios e sinais, e vai transformar os rios em sangue. E você vê ali na descrição do flagélio, do derramamento da taça, o anjo que transformou os rios em sangue, que viu o desespero dos povos por não ter água, morrendo de sede, e muitos desesperadamente sendo obrigados a tomar o sangue. O anjo disse assim: Senhor, tu és justo em todas as tuas obras, porque esse povo que agora estão bebendo sangue, foi os mesmos que derramaram o sangue das tuas testemunhas, dos teus ungidos, desde os profetas. Então derramaste sangue, é justo que eles tomem sangue. Só para você ter uma noção. Esse caso irá acontecer literalmente, isso após Jesus assumir o seu reino, que você vê que a guerra, a luta do exército celestial contra o dragão, contra o sistema, irá perdurar por um período ainda. Muito bem, voltando para as testemunhas e voltando para João 10. A causa que Jesus morreu foi porque ele recebeu esse mandamento do Pai e havia benefício nisso para o povo e honra para Jesus. Por isso ele se fez o menor e vai se colocar como maior. Se você for ver ali quando uma das mães de 2 discípulos pediram para Jesus, Jesus vai fazer um pedido. É que o Senhor coloque depois do Senhor meus 2 filhos como as maiores autoridades depois de ti. Olha o que Jesus disse: mulher, tu não sabes o que tu pedes. Por acaso os teus filhos irão beber do mesmo cálice que eu bebi? Jesus estava se referindo ao mandamento de morrer para dar vida. Porque foi esse ato de Jesus que colocou ele como aquele que se tornou menor, se tornou maior. Levou ele para o ponto mais alto da honra. Aí o discípulo disse: Senhor, nós beberemos. Jesus corrigiu e disse: verdadeiramente, vós bebereis. Porém, essa questão, se referindo ao pedido da mãe de colocar os 2, depois de mim vocês 2, não compete a mim, compete o Pai. As testemunhas que irão morrer, elas irão morrer, porque elas sabem disso, que do outro lado, elas vão receber uma honra, o ponto mais alto da honra, exatamente por não ter poupado a sua vida em troco dos outros. As testemunhas poderiam estar no deserto? Poderia. Então essa atitude que não foi forçada, delas tomarem iniciativa e não poupar a sua própria vida em dar pelos seus irmãos, colocaram as testemunhas, irão dar testemunha um nível de honra superior no reino vindouro. E ele sabe disso. Por isso que Jesus disse muitas vezes: o Pai me ama porque eu dei minha vida pelas ovelhas. E o Pai amarão vocês também, se vocês fizerem a mesma coisa. O Pai me honra porque eu dei minha vida pelas ovelhas. O Pai honrará vocês também. As testemunhas sabem disso. As testemunhas não irão morrer porque o inimigo é grande e poderoso.
O inimigo tem poder, mas em comparação com o poder das testemunhas, elas estão em Cristo. E Jesus está acima de todo o principado, de todos os nomes que se nomeiam, de todas essas potestades. Então, para que nós possamos entender, nos posicionarmos agora, essa unção que estará lá, uma intensidade maior, no final, hoje, todas as testemunhas devem ter, cada um medido pela sua fé. Até que ponto você se doou? Até que ponto você está a serviço do reino? Porque há muitos casos de muitas pessoas, alguns nem sequer sabem, eles estão por si próprio, eles estão em benefício próprio. Estão porque pode ser uma profissão, ainda que a mente deles não despertaram para isso. Mas todo ministério se resume em ter um benefício, ter uma fonte de renda. Por isso, eles deixaram o caminho da verdade por um lado e tomaram o lado da conveniência. São muitos assim. Quando Jesus diz que são mais os falsos do que os verdadeiros, não é porque ele errou não na colocação, porque de fato é. E se tirar a verdade do evangelho, o evangelho não salva ninguém. Será que quando ouviste o evangelho da verdade, e crendo no evangelho da verdade, foste selado com o Espírito da promessa. Então, as testemunhas verdadeiras, elas têm o seu ministério pelos outros. E confia que Deus cumprirá. É assim que as coisas têm que acontecer. Mas creio eu que ele não tinha consciência que Deus tinha dado uma promessa para ele. Igual eu, não tinha. Igual você talvez não tinha. Deus prometeu mudar a vida de quem confia nele.